Sim, os jogadores do Fluminense jogam vôlei. Os do São Paulo são atletas de polo aquático. Irmão, aqui a gente tá pegando seleção do Campeonato Brasileiro. E só brasileiro. A nata do Brasileirão por pontos corridos, que tem o Palmeiras como duodeca campeão. E, cara, não se confunda não, tá, rival? Contando fax, sem fax, o que mais você quiser. O Palmeiras, sim, é o maior campeão do Brasileirão. E, claro, a predominância dos jogadores da nossa seleção do Campeonato Brasileiro, claro, não podia ser diferente. Tem muitos jogadores do Palmeiras. Ah, mas de onde vocês tiraram a seleção? Simples. Números. Atuação, campo e bola, mais do que números em alguns casos se aplicam. E a nossa base, a seleção que a gente vai comparar, é a seleção do evento que nós estivemos lá, que foi maravilhoso, fala sério. Bola de Prata, a seleção do Bola de Prata é a seguinte: Everton, Mike, Murilo, Adrielson e Piquerez, Vidia Sante e Pulgar, Rafael Veiga e Arrascaeta, o ataque Hulk e Soares. O Soares foi bola de ouro e o técnico foi o Abel Ferreira. A gente usou essa seleção como base pra gente fazer a nossa. Brinca com a gente vai tentar te convencer do porquê a nossa seleção é essa. A gente vai dar a nossa escalação e mandar um abraço pra alguns caras. Exato. Um salve, uma menção honrosa, se você quiser. A gente já vai começar. A primeira mudança que a gente vai fazer é na escalação. Aqui é um 4-4-2, a não ser que você queira jogar a Arrascaeta de ponta, não vai querer. 4-4-2, a gente vai meter formação padrão 4-3-3, tá bom? O gol, o Everton, e a menção honrosa. O Everton acho que é meio indiscutível, né? Sim. É um cara importantíssimo pro Palmeiras em todas as instâncias, não só importantíssimo no começo do campeonato, mas principalmente na reta final do Brasileirão. E acho que o jogo mais icônico, o melhor jogo, é justamente contra o Botafogo, que ele mesmo fala na entrevista do Bola de Prata que se ele toma aquele gol, tudo ia, aquele gol do pênalti do Tiquinho Soares, tudo ia por água abaixo. Fato é que ele defende o pênalti, depois de já ter defendido um pênalti do Cavani na Libertadores, ele defende um pênalti do Tiquinho Soares, e se não era artilheiro do campeonato naquela altura, tava na segunda colocação, atrás talvez só do Paulinho, e aí sim, o Palmeiras vira aquele jogo e o torcedor palmeirense volta a acreditar que sim, o time poderia ser campeão. O gol do título é uma defesa de pênalti, justamente do Everton, que foi muito importante nessa reta final. Agora, a gente vai mandar o nosso querido abraço ao goleiro Everson, do Atlético Mineiro, que fez um bom campeonato, excelentes defesas no jogo que precisou contra o Flamengo, que foi o que pôs o Galo de vez na briga pelo título. Fez um milagre absurdo na cabeçada do Fabrício Bruno, e o Galo teve a melhor defesa do campeonato. O Everton até ficou puto, hein, que tomou gol contra o Cruzeiro, e aí o Palmeiras por um gol não foi a melhor defesa do campeonato. Então o nosso querido abraço ao goleiro Everson, e eu tive um insight agora que eu quero mandar um abraço ao goleiro Léo Jardim, que, mano, salvou o Vasco. Ele salvou o Vasco, só que assim, tô tomando 100 gols no campeonato, não tem como nem entrar na briga. Não tem como entrar na briga, mas foi muito importante. Muito. Claro, outros jogadores foram muito importantes também para os seus respectivos times. O Cleiton foi importante, o Lucas Perry por muito tempo, mas o abraço, a menção honrosa é para ele, o goleiro Everson. Na lateral direita, agora com o nosso camisa 2, que não é camisa 2 no Palmeiras, o camisa 2 é o Marcos Rocha. O 12 é ele, Mike, seleção do ano, seleção do campeonato, seleção do que você mais quiser. Eu vou até inovar aqui, diria que o Mike merece uma convocação para a seleção brasileira, porque os laterais do Brasil hoje são fraquíssimos, né? A gente tá falando de 2 laterais direitos fraquíssimos, na verdade um lateral direito foi o único que foi convocado na última, na última lista do Diniz, o Emerson Royal, que para mim é fraquésimo, péssimo lateral direito. E o Mike é o melhor lateral direito do Brasil, pelo menos há um bom tempo, fala sério. Detalhe, né? O Fernando Diniz, 3 convocações, 6 laterais direitos, 5 laterais direitos, mudou tudo. Ele convocou Ian Couto, ele convocou Danilo, ele convocou, são 4, né? Ele convocou Emerson Royal, ele convocou Wanderson. Então, não tem ninguém dono da posição. O Mike poderia muito bem ter uma chance. E assim, eu não quero mandar abraço pra nenhum outro lateral direito, você quer? Não faço questão de mandar abraço pra nenhum outro lateral direito. Acho que o Mike ganharia o prêmio, foi o que eu falei, o Mike ganharia o prêmio em qualquer instância. Agora, na zaga tem alguns abraços que precisam ser mandados. Um deles você já até citou aí, que deu a cabeçada, a defesa do Everson. Acho que o Fabrício Bruno merece um abraço. Merece. Outro cara que merece um abraço também, pelo menos na minha opinião, acho que você discorda um pouquinho, é o Adrielson, zagueiro do Botafogo. Fora. Por bom tempo
né? Por um bom tempo no Campeonato Brasileiro, ele era o cara com mais bolas rebatidas, com mais interceptações, um zagueiro com os melhores números, tanto que ele consegue a convocação para a seleção brasileira por conta desses números. Talvez a seleção brasileira um pouquinho exagerado, né? A gente tem Thiago Silva, por exemplo. Talvez. Ele tá botando o Adrielson e o Thiago Silva na mesma frase. Isso, mas tô falando, o Thiago Silva muito bem, o Adrielson tava muito bem, merecia o momento. Sim, eu vou justificar. Ser convocado, mas assim, eu mandaria 2 abraços aqui, não são os 2 que ganharam, mas mandaria um abraço pro Fabrício Bruno e mandaria um abraço também para ele, Adrielson, o menino com espinhas na cara. O Adrielson tá na seleção do Bola de Prata. Por que eu não colocaria o Adrielson nessa seleção? Porque eu acho que o Adrielson tem falhas cruciais nos momentos decisivos do campeonato. Perfeito, a expulsão. A expulsão contra o Palmeiras, que o Botafogo foi com um jogador a menos. Contra o Grêmio, também ele e o Cuesta não vão bem. Toma 4 gols, o Botafogo passa. Era a melhor defesa do campeonato, passa a tomar muito gol. E o Adrielson cai nível dele técnico junto. Os nossos zagueiros agora, a Vera... eu queria mandar um abraço ao Léo Ortiz, grande campeonato. Murilo do Léo Ortiz, mano. Mas é que o Léo Ortiz fez um bom campeonato. Fez gols importantes. Murilo. E aí o nosso outro zagueiro que vai entrar no lugar do Adrielson é o Maurício Lemos. Maurício Lemos, que ele começa muito bem. A gente fez até, inclusive, um vídeo a respeito dos destaques do Galo, uns primeiríssimos vídeos do canal. E a gente já falava sobre a qualidade do Maurício Lemos e como ele podia se destacar justamente num time que é mais defensivo, né? A orientação do time do Galo, depois que chega o Felipão, é um time mais defensivo, não completamente retrancado, mas que saía muito rápido, e acho que a qualidade de passe do Maurício Lemos é algo que destaca muito. Ele é um zagueiro rápido também. Enfim, acho que ele merece estar nessa seleção. E, cara, até me surpreende, né? Porque se a gente for pegar os últimos zagueiros do Galo que merecem destaque, talvez a gente esteja falando aqui, de um Júnior Alonso, que é um cara muito mais pesado do que o Maurício Lemos. Mas acho que o Maurício Lemos fez um excelente campeonato num geral. Porque também é muito difícil, né? A gente fala sobre a oscilação do Adrielson, mas a gente tem que falar também que não foi um ano tranquilo pro Maurício Lemos. Até porque troca de treinador logo no começo, o Cudê sai daquele jeito. Tem eleição no meio do ano. Essas coisas todas impactam, querendo ou não, dentro do vestiário. E aí chega o Felipão e o Maurício Lemos vai muito bem. E, de novo, tem que ter uma menção pra melhor zaga do campeonato. É justo ter um zagueiro do Galo, a melhor zaga do campeonato. Na lateral... Você falou muito bem do Maurício Lemos, eu gostei. Na lateral esquerda, eu acho que é unânime, né? Mas tem alguns abraços pra mandar. Piquerez, acho que é o cara mais regular do Palmeiras ao longo de todo o ano, ao longo do Campeonato Brasileiro. Importantíssimo nessa reta final. Ele faz o gol contra o Coritiba lá no Couto Pereira, que dá vitória ao Palmeiras. Ele faz 2 gols contra o São Paulo, fora as assistências e tudo mais. Piquerez muito, muito bem. 5 assistências, acho 5 ou 6 assistências no Campeonato Brasileiro. Então esse aí não pode ficar de fora. Agora, merece um abraço Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, merece um abraço, fez um bom campeonato mais um bom campeonato, já tinha feito um bom campeonato pelo Bahia, e aí agora o Juninho Capixaba faz mais um bom ano. Mas alguém? Mas acho que não. Acho que o Juninho Capixaba poderia até ter ganhado, inclusive bastidores aqui pra vocês. Juninho Capixaba e Piquerez lutaram até a última rodada, praticamente, pra ganhar o Bola de Prata. E aí acabou levando o Piquerez por detalhes, assim, né? Por detalhes, o Piquerez acaba levando como o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Agora, já no meio-campo... só um detalhe. O Arana fez uma reta final muito boa, mas ainda não merece abraço. No meio do campeonato, ele não vinha agradando muito. E agora sim, entrando no meio campo, os volantes do Bola de Prata, como o Caio já passou a seleção, Pulgar e Vilhaçante. Eu acho legal ter um jogador do Flamengo nessa seleção. E o Pulgar, querendo ou não, é um cara que ele... Até mesmo nos momentos que o Flamengo estava completamente perdido, o Pulgar era um cara constante, um cara que o flamenguista poderia contar que sim, faria bons jogos, só que não tem, pelo menos pra mim, como deixar de fora o Zé Rafael. E o Zé Rafael não entrou em nenhuma das seleções. Então, assim, pra mim, o Zé Rafael merece sim estar na seleção do futebol máximo do Campeonato Brasileiro.
Jogador que fez 2 gols, 3 assistências, líder em recuperações de bolas pelo Palmeiras, e a grande história pra mim é ele assumindo a vaga de um jogador que era o motorzinho, o jogador que fazia o time do Palmeiras funcionar na temporada passada, Palmeiras campeão brasileiro, com o Danilo fazendo a função de primeiro volante muito bem, e esse ano o Zé Rafael é testado, assume essa bronca de jogar mais perto do seu próprio gol do que ele gostava, principalmente no início da carreira, quando jogava no Bahia. Mas ele vai muito bem e entrega, por isso tá na nossa seleção. O Zé Rafael é aquele negócio, não é só número, né? O campo também tem que falar. E o Zé é um cara importantíssimo pra essa engrenagem do Palmeiras, pra esse meio de campo funcionar. É um cara que carrega o piano, jogou muito tempo com o Gabriel Menino e com o Rios, de segundo volante, que são caras que têm um poder de marcação menor. Então ele marca muito pelos caras, ele bate o campo inteiro, recupera muita bola. Senhor jogador Zé Rafael. O Pulgar merece um abraço em determinado momento. Da era Tite já no Flamengo, todos os gols que o Flamengo tinha tomado, o Pulgar não estava em campo. Ou porque ele estava suspenso, ou porque ele estava machucado. O Pulgar sofreu um pouquinho com algumas lesões, mas muito bom jogador. Agora não tá na nossa seleção. Quem tá na nossa seleção... Tá em todas. Esse cara tá em todas. Vila Sante, do Grêmio. Baita campeonato dele. Baita campeonato, é um cara que chega... não desacreditado, mas ele chega sem mídia. Eu assim, acho que dá até pra fazer uma comparação como foi o Germancano, assim. E talvez até um outro paraguaio, o Gustavo Gomes. Claro que muito diferente, o Gustavo Gomes chega do Milan, o Vila Sante chega de um clube de menor expressão, se não me engano ele chega da Argentina, é isso mesmo? Não tenho certeza absoluta, mas enfim, essa parte vai pro ralo. Mas o Vila Sante é um cara que se adapta muito rápido, né? São alguns jogadores que chegam no Grêmio, obviamente pelo fato do Grêmio ter saído da segunda divisão pra primeira, e é incrível o que o Grêmio fez, né? Sai da segunda divisão, vai pro segundo lugar do Campeonato Brasileiro, absolutamente incrível. Ele tá me olhando com uma carinha que vocês não viram, mas ele tá olhando com uma carinha porque ele queria colocar o senhor Renato Gaúcho aqui como técnico, mas não é o Renato Gaúcho. Não queria, Dito mas isso, ele vai receber vários caras chegam no Grêmio. Claro, a gente vai tirar um pouco o Luis Soares aqui da cena, mas o próprio Cristaldo, Vila Sante, enfim, esses caras eles precisam se adaptar. E ele se adapta muito rápido. Inclusive tá rolando o trâmite de renovação ou não do Vila Sante, mas é um cara que foi unânime, né? Em todas as seleções. Vila Sante tava. Quem acho que o melhor jeito de exemplificar o Vila Sante é que ele é um jogador extremamente equilibrado. Acho que é tudo que o Grêmio não foi nessa temporada, o Vila Sante foi no time do Grêmio. É um cara, mano, meio unanimidade nas escalações, nas seleções, principalmente do Campeonato Brasileiro, e o ano dele é um espetáculo, você já passa os números. Vila Sante, um cara que no começo do ano o Cristaldo teve um destaque um pouquinho maior, até por bater os pênaltis e tal, fazer um pouquinho mais de gol. Depois, ao longo do Brasileiro, o Vila Sante assume esse protagonismo junto com o Soares no Grêmio, óbvio que em proporções e posições completamente diferentes, mas o Vila Sante é um cara que não é aquele volante que rouba a bola de entrega só. Ele rouba a bola, gera jogo, deu algumas assistências no Brasileirão, foi um cara importantíssimo pra esse Grêmio que fez um Campeonato Brasileiro excelente. A gente tá falando de um cara com 4 gols e 6 assistências, basicamente aí, ele fez 30 jogos, não exatamente dessa maneira, porque a gente sabe que os jogadores não atuam todos os jogos 90 minutos, a gente tá falando de uma participação em gol a cada 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pra um volante. Que é absurdo, pra um volante, exatamente. Acerto no passe, 87%, eu tô com os números aqui de desarmes, 94%, só pra comparar, só pra gente poder comparar, por exemplo, o Eric Pulgar teve 42 desarmes contra 94 do Vila Sante, que é completamente absurdo. Em bolas recuperadas, 240 pro Matias Vila Sante contra 140 só do Eric Pulgar. Então, assim, é um jogador que ele se reinventa junto com o Grêmio e faz parte de um seletíssimo grupo de paraguaios a ganharem a bola de ouro e ganharem também a bola de prata, né? A bola de prata, quer dizer, e o prêmio do futebol máximo. Aí a gente tá falando de caras históricos do Paraguai, como o próprio Gustavo Gomes, que não tá na nossa seleção, mas enfim, agora a gente vai com mais jogadores do Palmeiras. E rolando esse probleminha com a renovação dele que a gente ficou sabendo lá no Bola de Prata, outros times têm que ficar de olho. E outros times com dinheiro têm que ir atrás. E aí, Vila Sante, como é que você tá, meu amigo? Vai ficar no Grêmio, não vai? Como é que tá essa renovação? Porque o Vila Sante encaixaria bem em qualquer time do Brasil no meio de campo. Perfeito. E aí, outro cara que foi unanimidade também nas seleções, Rafael Veiga, acho que muito pelo ano que ele faz também na seleção do Bola de Prata e na nossa seleção. O ano do Rafael Veiga é o melhor ano dele, pessoal, em números no Campeonato Brasileiro desde 2016, que foi o ano de estreia do Veiga. Eu vejo o Rafael Veiga como
Talvez não o melhor ano dele, num geral. De mas bola, né? Bola, de campo. bola jogada. Até porque o Palmeiras passa por algumas dúvidas, né? Acho que a gente pode falar da dúvida no setor ofensivo, que é uma dúvida que é uma máxima, né? Até aparecer, de fato, o Endrick ele começar a crescer no campeonato. Mas o Rafael Veiga passou por alguns momentos bem complicados. O próprio jogo contra o Botafogo, que ele perde o pênalti. Mas, num geral, assim, a gente tá falando de um cara que participou de 25% dos gols do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, na seleção do Campeonato Brasileiro, esse cara não pode faltar. A gente tá falando do campeão e o cara que participou de 1/4 dos gols do campeão. Então, e não tem nenhum outro cara que... Nossa, ou você tem um abraço pra mandar. Não. O que eu ia falar do Veiga é que ele pode não ter performado tanto quanto a gente tá acostumado, mas mesmo assim ele foi muito importante em momentos chaves. A gente fala muito do gol do Murilo, mas é ele que dá assistência pro gol do Murilo. A bola pro Endrick contra o Atlético Paranaense, é ele que dá. A bola pro Endrick contra o Inter, é ele que dá. Ele dá assistência do primeiro gol do Inter também, que acho que é um gol do Zé. Então, assim, ele foi importantíssimo nessa reta final. O Veiga participou demais dos gols do Palmeiras. Ele, contra o Fortaleza, o gol dele é importantíssimo também. Aquele de fora da área, num jogo em que ele não tava fazendo nada. Então, assim, o Veiga é um cara que chama a responsa, um cara decisivo, um cara importante pra esse elenco do Palmeiras e não pode ficar de fora dessa seleção. Acho que é o melhor meia do campeonato, o melhor meia do Brasil há alguns anos, né? A gente fala bastante do Arrascaeta, mas a Arrasca perde jogos por lesão. Apesar de que quando ele tá em campo, o Flamengo rende muito mais. E ele fez uma reta final boa, mas o começo do campeonato dele foi muito apagado. 9 gols e 8 assistências pro Rafael Veiga nesse Campeonato Brasileiro. 15 participações em gols, e você citou o Arrascaeta, e é justamente quem a gente tira da seleção do Bola de Prata para colocar 3 atacantes. Esses 3 atacantes aqui, tem 4, acho que nomes possíveis no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de Hulk, Paulinho, Soares e Endrick, porque o crescimento do Endrick nessa reta final de Campeonato Brasileiro é absurdo. Cara, assim, difícil, mas a gente sabia que o Endrick era um fenômeno, né? Por tudo que ele fez na base, mas era difícil a gente conseguir prever, imaginar que ele ia fazer tudo isso num Campeonato Brasileiro que tava pra ninguém, basicamente. Ninguém queria ganhar o Campeonato Brasileiro e o Endrick falou, não, vem cá, joga em mim, eu coloco debaixo do braço. Eu quero ser campeão brasileiro. Dá a bola em mim. Endrick, a reta final dele é surreal. A gente não vai colocar ele na seleção do campeonato, ele merece um abraço muito apertado, mas a gente não vai botar ele na seleção do campeonato porque ele passou boa parte do campeonato no banco, mano. Não tem muito como falar. 18 jogos só como titular. Então, 18 jogos como titular não é nem um turno inteiro como titular. E ele vai muito bem, obviamente, mas assim, não tem como a gente colocar, por mais que ele merecesse. E seja engraçado que o Palmeiras, com o melhor ataque do campeonato, não tenha nenhum cara, né, no ataque, porque o ataque mudou demais. O Rony não funcionou muito bem esse ano. O Endrick chega e assume a responsabilidade. O Breno Lopes teve sua importância. E o Breno Lopes teve sua importância nessa reta final também, tem que ser dito. Mas aí o ataque não tem como fugir de Hulk e Soares, que já estavam no Bola de Prata, e a gente colocou o Paulinho, que é o artilheiro do campeonato, que pra mim é o mais absurdo, é bizarro, né? É bizarro. Porque pra mim o artilheiro do Campeonato Brasileiro merece muito uma vaga em qualquer time, porque a grande graça do futebol é o gol. Tem jeito. Claro, todo mundo aprecia uma baita de uma defesa, talvez o seu lance mais especial da sua vida seja uma defesa de um goleiro, mas aquele gol, o gol que faz, mano, tirar o que tava enfiado dentro do peito, não tem jeito. E o Paulinho fez a torcida do Galo gritar 20 vezes nesse campeonato. Gol. É muito grito de gol, velho. É muito gol. Um segundo turno espetacular, 15 gols no segundo turno pro Paulinho, 6 gols na Arena MRV, o cara que mais participou de gols no segundo turno. Pô, não tem como um cara desse ficar de fora, né? O Paulinho foi importantíssimo. E aí a gente coloca o Hulk e o Soares também, que são caras que é um combo maior de gols e assistências. O Paulinho entra muito pra essa questão dos gols. Óbvio que ele tem as assistências dele pro Hulk e tudo mais, mas o Soares e o Hulk tem duplos, que é duas estatísticas com 2 dígitos, né?
Então, só teve o Jadson em 2015, a Arrascaeta em 19 e os dois esse ano, acho que tá justo, né? Fala aí. Não, o Paulinho, né? Foram 12 gols que desempataram o placar. Eu só queria adicionar isso porque quando você fala da importância dele, óbvio, né? A gente tá falando de 36 jogos, 20 gols, mas tem aqui 12 gols que desempataram o placar, além de 2 assistências, 136 minutos para participar de um gol, basicamente aí 1 jogo e meio para participar de um gol. Mano, eu já tava com a minha bola de ouro, junto com os caras da ESPN, eu já tava fechado no Luis Soares. Mas esses números do Paulinho, mano, eu acho que o credenciam pra ser o bola de ouro. Mais do que o Hulk? Eu tô com os números do Hulk em comparação ao Soares aqui. Vamos lá, Hulk versus Luis Soares. Joga na tela. 34-33. Gols, 15 pro Hulk, 17 para Luis Soares. Assistência, 11-11. Agora que pega. Minutos para participar de gol, 113 pro Hulk, 103 pro Soares. Uma diferença, uma miséria. Sim. E aí sim a gente chega nos números onde o Hulk começa a superar o Soares. Conversão de chances claras, 50-44. Passes decisivos, 61-52. Grandes chances criadas, 13-10. Dribles certos, o Hulk, 86 contra 34 do Luis Soares. Porque o Hulk gera muito jogo a todo momento, né, pra essa equipe do Atlético Mineiro. Não tem jeito. O Soares, ele é um centroavante, óbvio que a bola passa muito no pé dele, ele é um cara que dá muitas assistências, participa muito de gol, mas o Hulk a todo momento tá gerando jogo. A bola tá passando no pé do Hulk a todo momento, Então, eu acho que estaria justo você dar pra qualquer um dos 3 do ataque essa bola de ouro. Você daria a bola de ouro pra quem? Eu daria a bola de ouro. Eu sei que você tá querendo alguma coisinha aí, vamos lá ele. Mas eu acho que quem merece, o merecedor dessa bola de ouro, pelo menos na minha opinião, é o Luis Soares, com uma menção honrosa para Paulinho. Um grande, assim, se desse pra rachar a bola de ouro no meio, metade pra cada um. Artilheiro do campeonato, o cara que fez o Galo dar uma guinada monstruosa, que chegou esse ano também, e eu considero isso. O cara chega esse ano, e é diferente do Luis Soares, né? Uma coisa, assim, beleza, teve gente que duvidou, mas aqui eu e você, a gente não duvidou. Sim. É algo mais natural, Luis Soares chegar e fazer uma temporada absurda. Se bem que essa foi a temporada que ele mais jogou, né? Na carreira dele. Com mais jogos na carreira, e não jogou em gramado sintético. Mas assim, eu acho que é mais comum o Luis Soares ter uma temporada dessa do que o Paulinho. Só que eu acho que por toda a mística até, e até o próprio 4x3 também, que ele mete o hat-trick, acho que o bola de ouro... Então, o que me faz dar a bola de ouro pro Soares é as companhias. As companhias ao redor. Perfeito. O Hulk é muito bem acompanhado do Paulinho, o Paulinho é muito bem acompanhado do Hulk. E o elenco do Galo é muito superior. O elenco do Galo é bem superior. E você olha pro lado do Soares, e aí? Tem, óbvio, jogadores de qualidade, mas assim, é uma qualidade bem abaixo do nível que a gente tá falando de futebol aqui. Então isso acaba pesando pro bem pra ele, na realidade. E agora o técnico, a gente já revelou, Abel Ferreira é o técnico campeão do Campeonato Brasileiro, só que bicampeão, inclusive, o comandante do abacate mecânico. A questão é a seguinte: eu quero que você mande o seu abraço e tente convencer quem tá do outro lado a votar, sabe em quem, né? Mano, então, o voto ele tem que ser no Abel Ferreira, mas assim, o abraço especial tem que ser pro Renato Gaúcho, porque ele sai da Série B, a gente esquece, né? O Grêmio saiu da Série B direto pra ser segundo colocado, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, à frente de Atlético Mineiro, à frente de Flamengo, de Botafogo. O Campeonato do Grêmio, ele é um espetáculo pela projeção que o time gaúcho tinha. O time gaúcho, você acha que a projeção dos caras lá no começo do ano era o Grêmio ficar em segundo? Jamais. Não era, mano. Era o Grêmio no máximo do máximo brigar por uma pré-Libertadores. O trabalho do Renato, ele é especial demais. Eu discuto muito isso com você, mas eu concordo. O time do Grêmio, ele era desequilibrado, tanto que tem a 4ª pior defesa e o melhor ataque do campeonato. Só que ele muda o esquema ao longo do campeonato para 3 zagueiros, ele adapta o time do Grêmio a jogar com uma trinca no meio de campo. E aos poucos faz o Grêmio jogar cada vez mais bola. O Grêmio fez um excelente campeonato brasileiro. Eu acho que a gente tem que destacar o Pedro Caixinha, que faz um bom campeonato também pelo Bragantino. Mas e outra, se não é o Palmeiras campeão, exemplo, Botafogo ganha, Flamengo ganha, o título de melhor técnico eu tenho convicção que iria ao Pedro Caixinha.
pelo campeonato. Mas a partir do momento que tem a remontada, tem a questão do Abel ter perdido peças importantes como o Scarpa, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, Danilo, melhor volante do Brasil, e não tem reposição, ele começa a fazer um pouquinho de malabares ali. A gente enxerga o elenco do Palmeiras como mais forte, não sei o que, mas não é tão assim, tem muitas carências, e o Abel consegue ir dosando isso muito bem, adapta um sistema para 3 zagueiros e é campeão. Então o Abel é o melhor técnico do campeonato, e uma menção honrosa, um abraço no coração do Renato Gaúcho. O meu abraço vai no coração de Luiz Felipe Scolari. Acho que ele merece muito essa menção honrosa, simplesmente pelo fato de que aposentaram o Felipão há mais ou menos uma década, né? Em 2014 aposentaram o Felipão, depois do 7-1. Ele vai pra China, multicampeão na China, ele volta pro Brasil, é campeão brasileiro com o Palmeiras, ele salva o Cruzeiro de acabar, tinha a possibilidade do Cruzeiro acabar indo pra Série C, é o Felipão quem salva. Ele é vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, vencendo inclusive o Palmeiras, que era mais time. E nessa temporada ele assume o Galo sob muita desconfiança, precisava de um escudo para segurar a bronca na troca de mandato, né? Não é bem troca de mandato porque não mudou ninguém, né? Só virou SAF no processo para virar SAF. E mesmo assim o Felipão chega e ele tem uma arrancada absurda. O Felipão é o grande responsável, claro, junto com o Hulk, junto com o Paulinho, é o grande responsável por esse time do Atlético Mineiro ter a primeira melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então o meu abraço especial vai pro Felipão, que no duelo Felipão e Tite deu o Felipão com direito a queda na área técnica e tudo mais. Eu brinco que o Galo não é uma dupla, é um trio, né? Hulk, Paulinho e Felipão. O Felipão, ele começa mal, é verdade, mas depois que ele encaixa esse time do Galo, ele consegue fazer esse time do Galo jogar muita bola. Vamos passar o time então? Vamos lá, com o Everton no gol, Mike, Murilo, Maurício Lemos e Piquerez. Aí a nossa primeira discordância da seleção que a gente se baseou, Maurício Lemos. Zé Rafael, a segunda discordância, entra no lugar do Pulgar, Vilhaçante e Veiga. E agora lá na frente, ao invés do Arrascaeta no 4-4-2, a gente foi com 4-3-3, Hulk, Paulinho, Luis Soares, Bola de Ouro Luis Soares e Abel Ferreira. Qual o recado? Discorda, concorda, deixa nos comentários, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Tamo junto. É nóis.